graça, a paz e o amor de nosso Senhor Jesus esteja com todos, amém? Irmãos, é bom poder estarmos aqui e juntos celebrarmos a Jesus. Hoje um dia quente, gostoso, né? Estamos, quem sabe, saindo do nosso inverno, e isso é bom, né? Sair um pouco do frio, coisa boa, graças a Deus. O Senhor é bom, né? E cada tempo, cada estação tem a sua beleza e a sua importância, como é na vida, né? Então a gente, com alegria no coração, quer dar início a esse culto. Já saúdo a todos os irmãos. Temos uma visitante de primeira vez, irmã Carmen, né? Deus abençoe, a esposa do nosso irmão. Agora, me fugiu o seu nome, irmão. O irmão Saulo, perdão. O irmão Saulo, e às vezes falha, viu, irmão? Tico e teco. Deus abençoe vocês, perdão. E que bom que nós estamos juntos aqui, né, para celebrar ao Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós queremos assim ter, nesse momento, né, como nós falamos sempre, o culto, ele precisa ser a coroação de uma vida, né? O culto é aquela expressão comunitária, quando a igreja, num só coração, numa só fé, num só propósito, se volta unida ao trono da graça e da misericórdia de Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso. Então, quando a gente se apresenta diante de Deus para prestar culto, nós entregamos ao Senhor as nossas vidas, consagramos ao Senhor as nossas vidas, reconhecemos a sua majestade, reconhecemos a sua grandeza, a sua fidelidade. E é isso que nós viemos fazer, né? Prestar culto a Deus. Mais do que recebermos uma palavra, mais do que ouvirmos uma boa música, o que nós precisamos é entregar as nossas vidas diante do altar do Senhor, numa atitude de gratidão por tudo quanto Ele tem feito por nós. E Ele tem feito grandes coisas. O nosso Deus é bom, o nosso Deus cuida de nós, Ele é zeloso, né? Ele é um Deus que tem amor pelo seu povo, que cuida do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, com esse coração, amados, de entrega, vamos orar ao Senhor e em seguida nós vamos louvar. Hoje nós estamos com alguns desfalques na igreja, né? Mas eu tenho certeza de que nada vai nos impedir de prestar culto ao Senhor com alegria, e vai ser um tempo muito especial. Então vamos orar. Pai de amor, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença, Senhor, nessa hora, com o propósito de, num só coração, numa só fé, num só propósito, tributar ao Senhor toda a honra e toda a glória, entregarmos, Senhor, a nossa vida diante do Teu altar. Ó, Senhor, recebe-nos nessa hora, rasga o céu, Senhor, sobre a nossa cabeça. Meu Deus, que nesse tempo, Senhor, nós possamos estar realmente na Tua presença, a Tua presença que é santa, que é gloriosa. Ó Senhor, nós nos achegamos, não, Senhor, confiando na nossa justiça ou nas nossas boas obras. Não, Senhor, não se trata disso. Nós nos achegamos a Ti pelo novo e vivo caminho que o Senhor consagrou, pelo rasgar do véu. Ah, Senhor, o Senhor mesmo se entregou naquela cruz para que juntos, Senhor, hoje pudéssemos estar aqui. Ó meu Deus, foi o Teu sangue vertido, o sangue da remissão, o sangue redentor de Cristo, nosso Salvador, quem nos oportunizou, Senhor, ó Deus, nos achegar a esse trono glorioso. E por isso, meu Deus, com o coração quebrantado, com o nosso espírito contrito, nos achegamos diante da Tua presença, Senhor, para Te agradecer. Obrigado, Senhor. Obrigado pela semana que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, por toda a provisão, pelos livramentos, Senhor, que nós nem conhecemos e fomos livrados. Obrigado, Senhor, por tantas coisas que o Senhor operou em nosso favor. Te agradecemos, meu Deus, porque o Teu reino é, Senhor, um reino de amigos. Ó meu Deus, que em nome de Jesus o Senhor nos dê graça, o Senhor nos fortaleça, o Senhor nos abençoe. O Senhor, ó Deus, nesse tempo em que Te, ó Deus, prestamos culto, o Senhor também fale ao nosso coração, meu Deus, destapa os nossos ouvidos espirituais. Senhor, quantas vezes, Senhor, nós estamos enrijecidos em nossos corações. Meu Pai, troca o nosso coração de pedra, dá-nos um coração de carne.
Destapa os ouvidos, abre os olhos espirituais, Senhor, nos permita enxergá-lo pelos olhos da fé, nos faz abrir os ouvidos para que a tua doce voz, a voz, Senhor, do teu doce Espírito, do Santo Espírito, Senhor, possa ser ouvida em cada coração. Ó Deus, que a tua palavra, ao ser aberta, o Senhor nos abra também o entendimento, Senhor, para que ao recebermos, Senhor, a porção da tua palavra nessa noite, sejamos fortalecidos em fé. Pai, a tua palavra diz, Senhor, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Ó Deus, nos ajuda a ouvir, nos ajuda a conhecer, nos ajuda a receber, nos ajuda a caminhar contigo e após o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, queremos ser discípulos, Senhor, queremos ser discípulos amigos, Senhor, queremos ser teus amigos, Senhor, e a tua palavra diz que somos teus amigos quando fazemos a tua vontade. Ó meu Deus, tu és o nosso Rei e o nosso Senhor, e nós te pedimos também, Senhor, que nessa hora o Senhor venha fazer paralisar, fazer retroceder toda ação do mal contra este lugar, toda operação maligna seja lançada por terra no nome de Jesus, que no poder desse nome, que é sobre todo nome, o nome do nosso Senhor Jesus, a tua igreja tenha liberdade agora, Senhor. Toda tentativa, Senhor, de aprisionar, toda tentativa, Senhor, de roubar a semente, toda tentativa, meu Deus, de paralisar, seja realmente quebrada agora. Toda arma forjada contra a vida do teu povo, Senhor, seja despedaçada no poder do nome de Jesus, e que aqui, meu Deus, num só coração, Senhor, nós venhamos te engrandecer. Recebe o nosso culto, Senhor. Tu és mais que bem-vindo, Senhor. O Senhor é a razão pela qual nós estamos aqui, Senhor. Se não for por isso, estamos fazendo a coisa errada certamente. É o Senhor quem nos une, é o teu amor quem nos une, Senhor. É esse propósito de engrandecê-lo que nos une, Senhor. Por isso, esteja, Senhor, em nosso meio, passeia no meio da tua igreja, Senhor. Ó Deus, envia os teus santos anjos, meu Pai, que ao redor deste lugar o Senhor venha tocar, ó Deus, cada um, ó Deus, e que como colunas de fogo, Senhor, ao redor, o Senhor esteja guardando este lugar. Meu Deus, que as tuas mãos estejam sobre nós. Pai, eu não sei se nessa noite, Deus, eu não sei se nessa noite há pessoas aqui enfermas, meu Senhor, mas eu sei que tu és Jeová Rafá. O Senhor é Deus que cura todas as enfermidades, e eu peço, meu Deus, vem com cura, vem com libertação, vem com transformação, faz novas, Senhor, todas as coisas. Ó meu Deus, na tua palavra nos diz que na tua presença há plenitude de alegria, na tua presença, Senhor, há liberdade. Ó Senhor, que os teus filhos venham experimentar dessa alegria, dessa liberdade. Vai quebrando toda a religiosidade, Senhor, dos corações, em nome de Jesus, na liberdade de Jesus, Senhor, que nós te exaltemos, Senhor. Pai, quebra de nós toda a religiosidade, Senhor. Ó Deus, que Jesus seja realmente o centro, que Jesus seja adorado, que Jesus seja engrandecido. Senhor, recebe a nossa adoração nessa noite. Recebe, Senhor, os nossos louvores. Sabemos, meu Pai, que nós estamos louvando o Senhor, mas que juntamente conosco há uma multidão de irmãos, Senhor, crentes fiéis que o Senhor tem guardado, Senhor, nesta terra, e que te adoram em espírito e em verdade, porque destes o Senhor se agrada, e é atrás destes que o Senhor está. O Senhor está em busca de adoradores que te adorem desta maneira, Senhor, de adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Ó meu Deus, e nós sabemos que juntamente com cada irmão há também as miríades celestiais. Ó Senhor, como tu és maravilhoso, nos falta palavras elogiosas para te engrandecer. Recebe a nossa adoração, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, meus amados. Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor. Que em cada coração, meus irmãos, haja agora entrega, entregue-se ao Senhor, cante ao Senhor com alegria. Vamos louvar. Amém, Senhor. Glória a Deus. Quantos estão alegres vindo na casa de Deus? Mas estão muito tristes, gente. Vocês têm que estar felizes. A gente está na casa do Senhor para adorá-lo, né? Para louvá-lo, entregar o nosso coração nessa noite, né? Porque a gente podia estar em qualquer outro lugar, né? Mas nós escolhemos estar aqui adorando o Senhor e recebendo a porção daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém? Amém. Aleluia, Senhor. Jesus.
Senhor, pra sempre proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor pra sempre proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, Senhor. Tu és tão bom, Senhor. Derrama sobre nós a tua bondade, Pai. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, Senhor. Nós te adoramos, Deus. Enche este lugar, Senhor, com a tua presença, Pai. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor
Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, Senhor. Que o teu reino, Senhor, seja estabelecido neste lugar, Pai. Porque tu, Senhor, é o único caminho, Senhor. Não há outro, Senhor, além de ti, Pai. Tu és poderoso, amado Deus. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Amém, Senhor. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, os levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Aleluia, Senhor. Se me amares verdadeiramente, guardarei os seus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem seus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais e mais. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais e Oh, Senhor, obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, porque Tu estás aqui, Pai. Tu és tão poderoso, Senhor. Move sobre nós, amado Deus. Enche este lugar com Teu Espírito, Senhor. Nós nascemos para Te adorar, Senhor.
te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito, verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito, verdade, te adoramos, te adoramos. E Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. O nosso prazer, Senhor, é te adorar. O nosso prazer é te louvar, Senhor. Nos abraça, Senhor, nessa noite, Pai. Nos leva, Senhor, ao descanso, Senhor, nos teus braços. Porque é em ti que encontramos toda a paz, Senhor. Todo consolo, Deus. Aleluia, Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Aleluia, Senhor. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que
acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, 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 em teus braços é o meu descanso. Cai tua graça, caio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, 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 em teus braços é o meu descanso. Aleluia, Senhor. Nós te adoramos, Deus. Obrigada, Jesus, por este tempo, Senhor. Que o Senhor continue, Pai, falando aos nossos corações. Traz, Senhor, a revelação da Tua palavra sobre as nossas vidas nessa noite. E que possamos, Senhor, sair daqui diferentes da forma que entramos, Pai. Também, Senhor, queremos orar pelos dízimos, as ofertas, Pai. Senhor, nós queremos abençoar, Senhor, consagrar esses dízimos e ofertas. Pedimos, Senhor, que o Senhor continue, Senhor, nos abençoando, Pai. Continue abençoando esse ministério, Senhor. Que o Senhor nos dê a sabedoria, Senhor, para dirigir, Pai, tudo aquilo que entrar em nossas mãos, Senhor. Nós te adoramos. Somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até aqui, porque o Senhor é o nosso sustento, Pai. O Senhor é quem provê todas as coisas sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Amados, eu quero transmitir alguns avisos rapidamente. Creio que a igreja já está bastante ciente, né, dos avisos que nós temos a transmitir. Terça-feira, a oração das mulheres, ela deve ter uma pequena alteração. Deve acontecer aqui na igreja a partir das 15 horas. Então, as irmãs que podem, que se tem essa disponibilidade, mobilização, venham para orar. Vai ser um tempo precioso, tá bom? Sexta-feira nós temos a nossa escola bíblica. Irmãos, nós vamos fazer na próxima aula um resumo e finalizarmos o livro de Neemias. Contudo, não será na próxima sexta-feira. Por quê? Sexta-feira que vem, nós estaremos nos preparando aqui na igreja com a decoração para receber as irmãs no encontro das mulheres, tá? Então, vai haver o encontro das mulheres, e para que a gente dê espaço para as mulheres trabalhar à vontade e não fique a coisa meio atropelada, a gente acabou decidindo em fazer esse momento separado só para decoração, tá ok? Na quinta-feira, agora, próxima quinta-feira, nós vamos ter uma palestra sobre o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo, que é um tema que tem sido abordado aí por muitas igrejas e tem sido, creio, uma grande bênção, né? Ontem houve um movimento, né? O pastor Saulo está aqui, e o pessoal da Jocum esteve reunido lá no Parque dos Macaquinhos, num grande movimento em favor, né, dessa campanha do Setembro Amarelo, e muitas igrejas estão trabalhando. Esperamos, em nome de Jesus, poder, a partir da palestra, trazer melhor consciência aos irmãos da nossa igreja e a todos quantos os irmãos puderem convidar para que estejam conosco, quinta-feira, às 20 horas, tá bom? Vai estar com a gente um psicólogo, ele é a pessoa que estará ministrando esse tema, é alguém que eu ainda não conheço muito bem, mas tem dito que trabalha, né, tem dedicado esforços e empenho para trabalhar com essa área. Então, a gente vai estar assim realizando uma primeira experiência, um primeiro evento com esse tema, tá bom? É o nosso desejo que seja realmente uma grande bênção para toda a igreja. Então, amados, estes são os avisos, lembrando também que no sábado, o encontro das mulheres, e após o encontro acontece às 15 horas, e após o encontro, às 19h30, nós vamos ter o culto dos jovens, tá bom? Então, são esses os avisos que a gente gostaria de comunicar aos irmãos. Eu creio que não esqueci de nenhum, não é, amados? Alguém lembra de alguma coisa? Às vezes falha aí o tico e teco, mas tá bom. Bom, então, já passados os avisos, eu quero mais uma vez saudar a nossa irmã Carmen, né, que está com a gente. Deus abençoe, irmã. Obrigado pela sua participação, viu? Primeira vez entre nós, né? Receba o nosso abraço. É uma alegria tê-la conosco, tá bom? E nós queremos, assim, dar, então, prosseguimento e falarmos agora um pouco a respeito dessa mensagem, né, que está registrada no livro de Ruth. Irmãos, vamos abrir lá em Ruth. Ruth, capítulo 1. Nós nunca ministramos nesse livro na igreja antes. Eu já tive a oportunidade de ministrar no livro de Ruth, mas nunca aos irmãos. E eu me alegro em Deus de poder compartilhar um pouco desse livro tão precioso. Está lá no começo ainda, né? É Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Samuel, Reis, Reis, Crônicas, Crônicas. Irmãos, enquanto vocês encontram, né, o texto, eu quero fazer algumas informações importantes aqui. Nós temos dito aos irmãos que o reino de Deus é um reino de amigos. Ele precisa ser um reino de amigos. O reino de Deus é um reino de amigos. E a Bíblia tem inúmeros momentos registrados em que pessoas, grandes amigos, né, tiveram assim experiências poderosas com Deus. A Bíblia fala também de um homem especialmente chamado Abraão, que foi chamado de amigo de Deus. O próprio Senhor Jesus, ele diz que nós somos amigos dele
quando nós fazemos o que Ele manda, né? Sois meus amigos quando fazeis o que eu mando. Então, nós somos muito mais que simples servos. Nós somos amigos de Deus, quando nós nos aproximamos do Senhor. Eu quero falar um pouco sobre esse tema, né, da amizade, mas tendo em vista as marcas que a vida nos traz, que a vida nos imprime, e a importância da amizade nesse processo. A vida nos traz marcas, irmãos. A vida, ela nos traz coisas que são importantes para a nossa reflexão, e a amizade é um presente de Deus nesse processo todo, e é isso que nós vamos poder identificar no livro de Ruth. Os irmãos já acharam, então, antes da gente fazer a primeira leitura, eu queria fazer mais uma oração. Pai, eu te peço, Senhor, que nessa hora o Senhor venha abrir a nossa mente e o nosso coração. Pai, aquieta, Senhor, ajuda-nos a aquietarmos a nossa alma, para que possamos receber a Tua palavra e ela venha frutificar para a glória do Teu santo nome. Oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, amados, diante dessa breve introdução, eu gostaria de ler com vocês os versículos de 1 a 5 do primeiro capítulo de Ruth, esse livro tão maravilhoso. Diz assim a palavra do Senhor: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra, Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Amados, o livro de Ruth, ele começa dentro de um cenário bastante difícil, um tempo de calamidades. Diz o texto que foram nos dias em que julgavam os juízes de Israel. Nós sabemos que os juízes, eles foram levantados por Deus com um propósito muito importante, para que o povo de Israel recebesse da parte do Senhor livramento. Contudo, os livramentos eram necessários porque, quando houve a conquista de Canaã, os povos vizinhos foram poupados para que, através destes povos, o povo escolhido, o povo de Israel, pudesse ser ensinado pelo Senhor a depender completamente do Senhor. E na medida em que este povo escolhido, o povo de Israel, se desviava dos caminhos do Senhor, o Senhor levantava um povo, e esse povo dava com ímpeto contra Israel, e Israel padecia inúmeras circunstâncias e dificuldades, e tão logo Israel se arrependia dos seus pecados, o Senhor ali, levantando juízes, libertava Israel da opressão dos seus inimigos, e a terra voltava a ter paz, e a prosperidade voltava a acontecer em todo o território de Israel. Assim foram todas as sequências dos juízes. Se os irmãos lerem com cuidado o livro dos juízes, os irmãos vão perceber essa dinâmica que eu acabei aqui de expressar. Ora, os dias de Ruth estavam inseridos nos dias dos juízes. E durante o tempo dos juízes houve uma grande fome na terra de Israel. E naquela terra onde havia fome, eles não poderiam permanecer. Havia uma grande aflição por conta da fome. Veja, quando Elimeleque, casado com Noemi, teve filhos com Noemi, os filhos Malom e Quilion nasceram em meio a tempos de dificuldades, a tempos de calamidade. E aqui eu quero começar a falar aos irmãos a respeito disso. Irmãos, a nossa vida, a nossa caminhada é marcada por momentos de sofrimentos, por momentos de angústias, por momentos de extremas dificuldades. Todos nós
Vamos atravessar, em algum momento da vida, momentos difíceis. A palavra de Deus não mostra uma outra realidade. A palavra de Deus não aponta para uma outra realidade enquanto caminhamos sobre a face da terra. Enquanto estamos aqui neste mundo, meus irmãos, enquanto nós não recebemos a plenitude das promessas de Deus no reino eterno, enquanto caminhamos neste mundo, nós vamos passar por momentos difíceis, por momentos que vão marcar a nossa vida pela dificuldade. E a vida daquele casal foi marcada pela fome. Veja, é interessante porque Elimeleque, o nome dele significa Deus é rei. E Noemi significa minha doçura. Olha que coisa bonita, né? Então, desse casal nós já temos uma representação, e eu diria assim, que sinaliza, que tipifica, que representa o desejo de Deus por resgatar o seu povo. Um Deus que resgata o seu povo, um Deus que restaura o seu povo. Nós vamos chegar nesse momento ainda. Mas eu quero dizer aos irmãos que Noemi e Elimeleque passaram tempos difíceis. E nos tempos difíceis, nos tempos das dificuldades, lhes nasceram Malom e Quilion. O nome de Malom significa fraqueza. Malom é fraqueza. Quilion é esgotamento. Veja, em meio às dificuldades da fome, o fruto dessa experiência foi a fraqueza e foi o esgotamento. Quantos de nós, amados, em meio às lutas da vida, em meio aos desertos da vida, em meio aos tempos de escassez, se sente assim enfraquecido, esgotado? A nossa alma se encontra profundamente abatida. A nossa alma se encontra em realmente angústias profundas. E nós precisamos refletir a respeito destas coisas. Porque certamente, queridos, se nós não estamos vivendo este momento, ou nós já vivemos, ou ainda atravessaremos momentos semelhantes a esse. A vida nos prepara situações difíceis. Nós nos depararemos com situações difíceis. O Evangelho nos mostra que Jesus quer que atravessemos circunstâncias difíceis para que, em meio às dificuldades da vida, tenhamos a experiência de caminharmos com um Deus que é fiel, que cuida de nós, que nos ama, que nos livra em meio às maiores tempestades da vida. Amém, queridos? Então nós estamos olhando para a história de um casal que viveu tempos difíceis, tempos de luta, tempos de dificuldades extremas, fome. Queridos, eu não sei se os irmãos já tiveram essa experiência da fome, ou se os irmãos já viram a fome, porque passar fome é uma coisa que nem todo mundo tem essa experiência, mas ver a fome de perto é assustador. Eu me lembro quando eu servi a Deus lá em Pacajus, no interior do Ceará, a 60 quilômetros de Fortaleza, e nossa congregação era uma congregação de pessoas trabalhadoras, e a grande maioria tinha o seu sustento, né, alguns viviam muito bem, mas nas regiões que estavam próximas ali da congregação, havia extrema pobreza. E em Pacajus havia um lugar chamado Aldeia. E nesse lugar chamado Aldeia, haviam várias casas chamadas casas de taipas. E essas taipas eram estruturas feitas com barro e pé de carnaúba. E ali naquele lugar, né, em meio àquele lugar, haviam algumas famílias, muitas delas vivendo numa condição de total subsistência. Conheci a vida de um homem chamado José Ayrton, que havia perdido a esposa e tinha 7 filhos, uma escadinha, um após o outro. A mais velha tinha 12 anos e já namorava e já tinha assim uma inclinação para que pudesse brevemente sair de casa e seguir a sua própria vida. Eu me lembro, queridos, que quando nós, como congregação, isso não foi um trabalho do pastor, foi um trabalho da congregação de Pacajus. Quando a congregação chegou ali, naquele lugar, havia pobreza extrema. Nós fomos fazer um culto chamado de culto campal. Em meio aos cajueiros, as casas ficavam uma aqui, outra a 200 metros, outra a 300, 400 metros, e entre as casas, pés de cajueiros e mais cajueiros. E eu entrei no meio daqueles cajueiros com os irmãos e fomos achar a casa do José Ayrton, e quando chegamos lá, havia uma casa muito pobre, onde não havia nenhuma cama, não havia nenhum prato, não havia nenhum talher.
havia apenas um fogareiro de barro, onde eles colocavam um pouco de punhado de lenha e cozinhavam numa única panela o pouco de feijão que eles conseguiam. E quando nós chegamos ali, a família fazia, para se alimentar com aquele feijão cozido na água apenas, fazia do talo da folha da carnaúba o seu talher para poder comer. Nós vimos, então, a pobreza extrema e a fome com os nossos olhos, amados. E eu vou dizer aos irmãos que foi uma experiência realmente marcante. Eu vou voltar ao texto, mas eu quero dizer aos irmãos que o reino de Deus chegou ali. E a igreja, ela se manifestou em graça. E aquela família pôde construir banheiro, aquela família foi abençoada com todos os recursos, aquela família foi incluída no plano de Bolsa Família, e tudo que era necessário para subsistência e dignidade, através da igreja, aquela família pôde receber. Louvado seja Deus, né? Encerrando o assunto. Mas o que eu quero dizer é que as fraquezas, as lutas são reais, irmãos. E em alguns lugares são extremos, não é? E E Elimeleque, Ruth ainda não tinha chegado aqui. Elimeleque e Noemi passaram esse tempo de fome e foram habitar, juntamente com seus 2 filhos, Malom e Quilion, na região de Moabe. Ali os seus filhos, Malom e Quilion, encontraram e se casaram com mulheres moabitas. As mulheres eram Ruth, esposa de Malom, e Orfa, esposa de Quilion. Diz o texto que os filhos de Noemi, semelhantemente ao marido, também faleceram. E logo então essa mulher, que havia saído, deixado a sua terra por causa da fome, estava num lugar, e aonde ela esperava ter paz e tranquilidade, uma situação ainda mais grave lhe acometeu. Ela perde então a família, ela perde o marido e perde também os filhos. Nós temos daqui, amados, uma lição que a gente às vezes não quer aprender. A lição de que as situações difíceis podem ficar ainda mais difíceis. As situações que nos trazem um pânico, muitas vezes, podem se tornar ainda mais terríveis. Mas o texto que nós estamos lendo, ele não fala de uma destruição. Ele fala de esperança. E é disso que eu quero falar aos irmãos. Porque todo tempo de angústia, ele tem data para começar, mas ele tem data também para terminar. Todo tempo de aflição, ele tem dia determinado para se iniciar, mas ele tem tempo para se acabar. A Bíblia fala, através do profeta Jeremias, a palavra do Senhor diz assim: não me temereis, diz o Senhor, não me temereis a mim, que pus a areia do mar, a areia da praia, por limite ao mar, para que dele ela não ultrapasse? Louvado seja Deus, o nosso Deus é um Deus de limite. Há limite, meus irmãos, para todo o sofrimento, para toda dificuldade que nós possamos enfrentar nessa terra. O nosso Deus está conosco. Se as dificuldades são reais, elas vão passar. Em nome de Jesus, o Senhor está com a gente. Amém? Então, olha só, queridos, eu quero agora falar aos irmãos algo de importante. Diante dessa situação, Noemi, sem o marido, agora juntamente com suas noras, Ruth e Orfa, ela precisa fazer uma escolha. Ela precisava escolher. E a escolha que ela faz é a seguinte: olha, eu vou voltar para a minha terra. Eu vou voltar para Efrata, Belém. Eu vou voltar para a minha terra. É lá o meu lugar. Eu ouvi dizer que a fome cessou. Eu ouvi dizer que há tempos de paz naquele lugar. Eu vou voltar para a minha terra. Agora, minhas filhas, vocês não devem me seguir, vocês não devem me acompanhar, vocês devem seguir cada um o seu caminho, vocês devem procurar seguir a sua vida, e diante da sua vida, vocês devem receber da parte de Deus, a bênção para que possam constituir família. Diz o texto, no versículo 8, o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as, elas, porém, choraram em alta voz. As 2 noras de Noemi, diante daquela atitude de despedida da sua sogra, ficaram com o coração completamente abatido e aflito, porque realmente a sua sogra as estava despedindo.
Ora, era necessário tomar uma decisão, ela não podia mais ficar naquele lugar, ela não tinha mais o esteio dos filhos e do marido, ela precisava voltar para a sua terra. Havia um costume em Israel de que quando uma mulher ela chegava a esta situação, não é? É claro que isso se dava especialmente para aquelas que não tinham filhos, mas quando se perdia o marido, havia da parte dos parentes o compromisso de resgatar o nome do seu irmão, o nome do seu parente, de forma que a mulher que perdia o seu esposo era dada ao seu irmão, ao irmão daquele que faleceu, para que esse pudesse suscitar os seus descendentes e para que esse pudesse cuidar das suas posses. Então Ruth, ela deseja voltar para a sua terra, mas ela reconhece que ela já tinha sido mãe, ela já reconhece que ela não teria mais filhos por causa da sua idade. Era uma decisão difícil. E em meio a essa decisão difícil, amados, é que a gente começa então a perceber que Ruth, cujo nome significa amiga, entra em aliança com aquela cujo nome significava minha doçura. Orfa, cujo nome significava pescoço, ela toma o seu caminho. Ruth, ela teve uma posição diferente da de Orfa. Ambas foram despedidas por Noemi. Se as duas tivessem ido embora, elas estavam dentro da bênção de Noemi. Porém, Ruth decidiu permanecer com Noemi. E nós vamos entender o que é isso. Amados, em meio às mais duras dificuldades, o Senhor prepara amigos para que possamos caminhar. Em meio às nossas lutas, em meio às nossas terríveis batalhas, Deus levanta amigos. Ruth era amiga de Noemi. Ruth era amiga de Noemi. Ruth não queria deixar Noemi padecer as suas dificuldades sozinhas. Ruth não queria que ela padecesse as suas dificuldades sozinha naquele momento. E ela toma então uma postura. Agora, preste atenção, amados. Nós falamos aqui que Ruth e Orfa eram moabitas. Portanto, elas não faziam parte do povo de Israel. E, portanto, elas tinham as suas próprias divindades, elas cultuavam os seus próprios deuses. Na medida em que elas foram recebidas em casamento pelos filhos de Noemi, elas passaram a conhecer o Deus de Israel, ainda que no território de Moabe. E o maravilhoso disso é que quando os filhos de Noemi falecem e Ruth permanece juntamente com Noemi, sua sogra, o motivo pelo qual ela desejou permanecer com Noemi não foi apenas simpatia ou piedade pelo fato de ver aquela mulher já com alguma idade, com pena que ela voltasse para sua terra sozinha. Mas nós podemos perceber o coração de Ruth, um entendimento acerca de Deus. Veja, versículo 16 e 17 dizem assim, olha, disse porém Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Havia, portanto, no coração de Ruth uma disposição de estar com Noemi pelo fato de que o Deus de Noemi era o seu Deus. O que elas tinham em comum fez com que essa amizade fosse firmada e estabelecida de uma forma grandiosa. E aqui eu quero falar dessa aliança, amados. Em meio às lutas, nós estamos colocados em situações adversas e dificuldades extremas muitas vezes, mas em meio a estas circunstâncias, nós somos abençoados por Deus com pessoas que são amigas e que estão aliançadas conosco. Essa aliança que Ruth estabelece com Noemi é a aliança que nós temos por meio da comunhão. Queridos, nós devemos levar essas coisas e trazer isso ao entendimento, percebendo o seguinte, todas as vezes que nós nos assentamos a comer do pão e a beber do cálice, todas as vezes que nós partilhamos dessa comunhão, todas as vezes que nós estamos num grupo de irmãos que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nós estamos debaixo da mesma aliança e devemos ser amigos uns dos outros para que atravessemos as dificuldades. Não podemos caminhar sozinhos, irmãos.
Crente não caminha sozinho, crente não caminha isolado, crente não caminha solto. Jesus, ele quando estabeleceu a igreja, quando Jesus trouxe o seu reino, quando Jesus veio mostrar o seu querer, ele disse para a igreja assim: olha, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e deixe que as pessoas fiquem sozinhas e façam o que bem entenderem. Para mim não importa o estilo de vida que elas vão ter, eu não estou nem aí. Foi isso? Ah, bom. Glória a Deus que não, né? O que Jesus disse? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos, esse é o desejo mais íntimo do coração do nosso Deus, que nós sejamos discípulos do Senhor, e discípulos caminham juntos, e discípulos sentam juntos à mesa, e discípulos têm comunhão no momento da celebração, mas discípulos estão aliançados no poder do sangue de Jesus, para que em meio às mais terríveis adversidades, possam atravessar juntas as barreiras. As pessoas se fecham nos seus lares, as pessoas se fecham nas suas casas, as pessoas não querem abrir as portas, as pessoas ficam trancadas, porque não querem compartilhar, têm medo muitas vezes de expor o seu coração. E eu não digo assim, irmãos, nós devemos fazer isso de qualquer maneira, não devemos. Veja, havia duas, uma foi embora e a outra ficou, nem todo mundo fica. Aquela que se chamava Pescoço, o nome dela foi tão profético que foi a última coisa que provavelmente Noemi viu, o pescoço dela aqui indo embora. Mas aquela que se chamava Amiga, demonstrou a sua amizade e firmou aliança com aquela que era doçura, e ficou com ela. Sabe, irmãos, num corpo de Cristo sempre haverá pessoas que amam a Deus, sempre haverá pessoas que temem a Deus, sempre haverá pessoas que se entregam pela causa do evangelho. E essas pessoas, você pode ter certeza, que apesar de serem imperfeitas, elas estão aliançadas conosco pelo sangue de Jesus. A igreja é suporte para a nossa vida. Não podemos viver sem a igreja, não podemos viver sem o rebanho. Nós somos ovelhas do pastoreio do Senhor, o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Essa ideia de igreja longe, essa ideia de igreja trancado em casa, essa ideia de igreja desconectado, não é a ideia que o Senhor tem para nós, amados. Ruth se conectou intimamente com Noemi, se aliançou com ela, se aliançou. Ela disse: aonde quer que tu fores, irei eu. Os irmãos veem alguém mais fazendo isso no Antigo Testamento? Quando Elias lançou a sua capa sobre Eliseu, e foi chegando a hora de Elias ser tomado por Deus, Elias falou para Eliseu assim: Eliseu, pode ir embora. Eliseu falou assim: olha, de maneira nenhuma eu vou te deixar. Eu não te deixo, Elias. Eu estou contigo, eu vou ver o que vai acontecer com você. Estou parafraseando aqui, né? Ele estava disposto a permanecer com Elias até o momento em que Elias fosse tomado por Deus e fosse levado aos céus. Ele não deixaria Elias jamais. Sabe, amados, a história da igreja ela é marcada por isso. Os apóstolos, quando foram cheios do Espírito Santo, eles passaram a caminhar com Jesus de forma que eles não deixavam Jesus. Antes de receber o poder do Espírito, eles deixaram Jesus, correram. No momento da cruz, todos fugiram, com os pés lavadinhos, limpinhos. Jesus tinha acabado de lavar os pés, Jesus tinha acabado de mostrar o querer a respeito do serviço, e eles com os pés limpinhos correram fugindo. O mais, talvez, pronto a dizer: Senhor, eu estou contigo, foi aquele que o negou 3 vezes. Mas tão logo foram cheios do Espírito Santo, amados, deram as vidas pela causa do Evangelho. Percebem, amados, nós temos alguém que não nos abandona jamais. Nessa aliança, nós temos o Espírito Santo da promessa que sela os nossos corações e nos faz compreender com profundidade o que Deus quer da nossa vida como igreja. Em tempos de tanta apostasia, irmãos. A apostasia está por todos os lados, queridos. A palavra de Deus precisa nortear a nossa vida. O nosso compromisso com o Senhor Jesus precisa ser real nos nossos corações, porque se aquilo que eu tenho em comum com você for Cristo, irmãos, não haverá barreiras entre nós. O amor de Deus cobre multidão de pecados. As nossas falhas são cobertas, os pecados, quando Jesus é o nosso maior bem. Amém, queridos?
Ruth, então, estava aliançada com Noemi, e glória a Deus. Contudo, se nós temos na história de Noemi, então, a marca da calamidade, se nós temos a marca de uma escolha difícil, se nós temos a marca de uma aliança feita com uma nora amada, nós vemos também a marca de uma transformação por causa do sofrimento. O sofrimento nos transforma, irmãos. Ninguém passa pelo sofrimento e é a mesma pessoa. Ninguém vê a morte de perto e é a mesma pessoa. Ninguém experimenta dificuldades terríveis e é a mesma pessoa. Os sofrimentos nos transformam. Os sofrimentos nos fazem perceber a finitude do nosso ser, a fragilidade da nossa vida. Os sofrimentos nos fazem perceber a dependência verdadeira que temos de Deus. Os sofrimentos fazem isso conosco. E Ruth, quando ela chega então, enfim, de volta a Belém, a sua cidade natal, nós encontramos, nos versículos 19 e 20, elas dizendo assim, olha, então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por elas, por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia, não me chameis Noemi, não me chameis Noemi. Chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Aquela mulher que era conhecida como minha doçura, diante de tamanha dor, diante de tamanho sofrimento, agora ela se chamava de amarga. Eu não sou mais doce, eu sou amarga. O sofrimento abalou a minha vida. Eu estou nesse momento sem esperança. Eu estou nesse momento envolta nas minhas tristezas e angústias. Esse momento é um momento de tristeza profunda. Eu saí dessa terra com meu marido e os meus filhos. Houve fome. Os meus filhos nasceram marcados pela fome. Mas eu tinha a minha família. Mas agora nem isso eu tenho. Aqui nós temos algumas lições importantes, amados. Eu disse que as situações difíceis podem piorar. Mas algo que vem ao coração diante desse texto é que a família que nós temos é um tesouro inigualável. Sabe, amados, nós podemos passar momentos dificílimos na vida. Com a nossa família, tudo é mais fácil. Tudo é mais fácil. Tudo é mais fácil. Sem ela, tudo se torna muito mais difícil. Nós precisamos olhar esse ponto do ponto de vista da fé e da nossa comunhão, amados. Porque há famílias diversas aqui. Há famílias grandes, por exemplo, como a minha, como a do Isaías. Famílias grandes, onde tem marido, esposa e 3 filhos. Acho que somos só nós, Isaías, os corajosos com 3 filhos. Mas os irmãos têm família. Os irmãos vivem a sua realidade. Agora, onde mais, amados, nós encontramos uma grande família, que é respaldo para nós, que é apoio para nós, que deve ser lugar onde a gente pode encostar a nossa cabeça, chorar as nossas tristezas. Sabe, irmãos, os nossos dias são tão cruéis, são tão de apostasia, que os crentes já não querem mais servir dessa maneira. As pessoas estão indiferentes ao sofrimento daquelas que estão comungando do mesmo pão e do mesmo cálice. De forma que as pessoas sentam-se à mesa e não se importam com as pessoas que estão ao seu lado. Que tipo de cristianismo é esse? Eu faço essa pergunta. Nós devemos nos despertar se queremos ser uma comunidade segundo o coração de Deus, amados. Eu sei que às vezes não é difícil, nós temos pensamentos às vezes diferentes, mas acredite, o ferro com ferro se afia. O ferro com ferro é o lugar do treinamento, do aperfeiçoamento que nós temos uns com os outros. É no ambiente da igreja, amados, em que nós temos a oportunidade de externar esse amor e praticar esse amor uns pelos outros. E Ruth havia perdido tudo. Noemi havia perdido tudo. Aquela mulher que era doce, Noemi, doçura, continuava angustiada e, portanto, se chamava de Mara, amarga. Não é? Mas Noemi tinha Ruth, a amiga. A amiga estava com ela. Que coisa boa. Como é bom termos amigos, não é, irmãos? Como é bom termos amigos. Aquele paralítico que estava numa cama, ele tinha 4 amigos.
E os 4 amigos, cada um pegou num pé da cama e falou assim: vamos lá, a gente tem alguém aqui que resolve problemas. Mas eu não consigo andar, eu estou aqui parado, como é que nós vamos fazer? Ele não vai passar por aqui. Vamos pegar cada um num pé. E foram. E chegaram lá, olha que interessante, Marcos capítulo 2, versículos de 1 a 12, né? Conta essa história. Amo esse texto. A casa estava repleta. Tinha gente nas portas, nas janelas. Ao redor de Jesus, Jesus estava no meio. E eles, dá licença aí para a gente passar, tem um paralítico aqui que a gente precisa pôr na presença de Jesus. Eles falaram: não atrapalha, sai daqui. E aqueles 4 homens, então, sobem no telhado, abrem uma brecha e baixam aquele leito na presença de Jesus. Sabe o que é maravilhoso? O que foi baixado na presença de Jesus, queridos, estava doente, estava sem esperança, estava angustiado, estava aflito. A Bíblia não fala nada a respeito dele. Mas a Bíblia fala assim: vendo a fé daqueles homens, disse ao enfermo: os teus pecados estão perdoados. Sabe, irmãos, quando a igreja caminha em fé, quando a igreja tem um coração em Deus, quando a igreja está disposta a ser amiga e viver o reino de Deus, que é um reino de amigos, coisas maravilhosas são vividas por nós. São coisas tremendas, irmãos. E Ruth estava com Noemi. Ruth não abandonou Noemi. E o texto vai nos mostrar, amados, que essa história marcada por novos e amargos recomeços, que era o que estava acontecendo ali. Então ela chega naquela cidade novamente para reiniciar a vida, mas com um recomeço amargo, um recomeço difícil, um recomeço com o coração ali rendido. Ela está naquele lugar, mas havia por parte da amiga uma coisa que é cuidado. Cuidado. Como é bom o cuidado. O cuidado é aquela expressão de amor que a igreja deve aprender a exercer uns pelos outros. Cuidado uns pelos outros. Não é cuidado como um símbolo de advertência. Olha, cuidado, você vai cair num buraco. Isso também é importante. A exortação, a amizade, a advertência. Mas é o cuidado no sentido de serviço, de prestar socorro, de atender às necessidades. Não é? E veja, a amiga daquela que agora estava se chamando Mara, versículo 2 diz assim: Ruth a Moabita, do capítulo 2, Ruth a Moabita disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. O que ela estava fazendo ali, naquele momento? Havia uma lei, dentre as leis da Torá, da lei de Deus, que dizia o seguinte: quando alguém sair ao campo, no tempo da cega, para colher as suas espigas, as espigas que caírem no chão devem ser deixadas para os pobres, de forma que aqueles que vêm atrás são os pobres. E os pobres iam colhendo aquelas que caíam no chão para poder comer e não passarem fome. E Ruth, ela se dispõe a isso. Ela fala assim: olha, Noemi, eu vou cuidar de você. Olha, Noemi, você já está numa idade que você não pode enfrentar uma colheita, mas eu me disponho por amor a você. Sabe, irmãos, quando eu olho para esse texto e eu vejo esse cuidado, eu não posso esquecer daquele que é o nosso amigo fiel, que cuida de nós, que faz por nós aquilo que nós não podemos fazer. Eu não posso me esquecer de Jesus, que cuida dos detalhes da nossa vida, e que tanto nos ama, e que tanto nos protege, e que tanto nos quer bem, e que através do seu sacrifício vicário, no momento que Ele se entrega por nós, na cruz do Calvário ali, fazendo o que só Ele poderia ter feito por nós, nos resgatar para a eternidade juntamente com Deus. Como é maravilhoso o nosso amigo, como Ele é bom, como Ele cuida de nós, como isso é importante na nossa vida, amados. E Ruth se dispôs, Ruth foi amiga, Ruth serviu. Queridos, vejam, essa mulher com esse coração, ela não ficou dizendo para Ruth assim: não vai não, fica por aqui. Não esquenta a cabeça comigo, Ruth. Né? Ela não dificultou as coisas, ela sabia da necessidade. Então vai, filha, vai e faz o que tem que ser feito. Percebe? Ruth, ela tinha uma disposição, mas Noemi sabia receber também o cuidado. Hoje, a gente precisa aprender a cuidar e a gente precisa aprender a ser cuidado. Porque às vezes há disposição para cuidado, mas não há disposição para ser cuidado.
As duas coisas são necessárias, irmãos. Como é que se cuida de quem não quer ser cuidado? É ou não é? Como é que se cuida de quem não quer ser cuidado? A pessoa não quer, não quer. É necessário que haja as duas coisas. E o texto está nos mostrando essa realidade. Olha, a Ruth teve essa disposição. Glória a Deus. E Noemi falou, vai, filha. Só que Deus é tão maravilhoso, amados irmãos, que versículo 3 do capítulo 2 diz assim, ó, ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores, conforme Ruth não tinha filhos, ela precisava de um resgatador que fosse da família de Malom. E o resgatador da família de Malom era justamente o dono desse campo chamado Boaz. Sabe como é o nome de Boaz? O que significa o nome de Boaz? Nele está a força. Quando a amizade encontra a força de Deus, a realidade de quem é amargo é transformada novamente em doçura. Essa é a mensagem que esse texto nos traz. Vou repetir. Quando a amizade encontra aquele que tem força, a realidade de quem está amargo é transformada novamente em doçura. O encontro de Ruth com Boaz transformou a vida de Noemi. Para Noemi já não bastava mais. Já não existia mais nenhum tipo de esperança. Mas quando Ruth conhece Boaz, a esperança vem novamente. A esperança vem novamente. Irmãos, eu não vou me estender muito nesse texto, mas eu quero dizer aos irmãos algumas coisas importantes ainda, que é necessário que a gente reflita. Preste atenção. Essa história, que é marcada por amor e cuidado, ela é marcada também pela restauração. Capítulo 4, os versículos 5 e 6, vai falar a respeito desse resgate que Boaz faz em relação a Ruth. Disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador, para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Havia um parente mais próximo que Boaz. E os irmãos depois, por favor, leiam o livro de Ruth com cuidado. Havia um resgatador mais próximo que Boaz. Contudo, Boaz, ele agiu com uma certa astúcia, porque ele tinha o interesse de resgatar Ruth. E, de fato, diante daquela situação, ele se torna o resgatador de Ruth. E ao resgatar Ruth, ou seja, ao tomar Ruth como esposa, para esposa, e assumir a sua parentela, que no caso é a sua alegria completamente restaurada. Aquela mulher que se viu amargurada pelas dificuldades da vida, diante das bênçãos do Senhor, ela fica completamente restaurada, e a alegria lhe volta ao coração. Sabe, meus irmãos, nós precisamos olhar para esse texto e perceber o quão parecida com isso, com essa história, é a história da redenção. Amados, todos nós andávamos em algum tempo em paz com Deus, isso se refere ao Éden, mas tão logo Adão caiu, veio tempos difíceis, e Deus buscou o homem, e Deus quis se aliançar com o homem, e Deus procurou ser amigo do homem, e Deus revelou a sua lei. Mas somente em Cristo Jesus é que o Senhor faz e completa e conclui e faz de uma forma plena a sua redenção. Isso tudo é maravilhoso, porque em Cristo, queridos, a restauração é perfeita. E a restauração de Ruth aponta para essa restauração do povo de Deus. Quando nasce Obed, sabe, daquela que era amarga, lhe volta a alegria ao coração em meio à restauração do Senhor. Ela deixa de ser amarga e volta a ser doçura. A amiga que se casa com um homem, cujo significado do nome era nele está a força.
não é? Boaz, nele está a força. A amiga casa com ele, ela dá à luz a um menino chamado Obed. E Obed significa adoração. O fruto dessa vida com Deus, o fruto desse experimentar de Deus, o fruto de caminhar com Deus em meio aos vales e aos montes, o fruto disso é a adoração, queridos. Essa é a verdadeira adoração, é a adoração de um povo que conhece Deus, não só nos momentos dos sentimentos que são sublimes, mas que conhece a Deus no mais profundo dos vales. Essa é a verdadeira adoração de um povo que caminha com Cristo em todo o tempo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, queridos. Que palavra boa. E sabe, amados, não foi só a adoração que nasceu. A adoração, ela foi tão generosa da parte de Deus que deu luz a um homem chamado Jessé. E Jessé trouxe um outro ainda, um outro descendente, chamado Davi. E Davi, que é chamado de o amado, finalmente nasceu o amado. O amado é a prefiguração perfeita do reino eterno do Deus vivo. Amados, nós estamos talvez hoje, em um coração buscando viver como verdadeiros adoradores. Mas muito em breve se manifestará o amado da nossa alma. Muito em breve ele vem, muito em breve ele volta, muito em breve ele vem para nos buscar e voltará com grande glória. Irmãos, quais foram os vales que vocês atravessaram? Foi o vale da calamidade? Foi o vale da tristeza? O vale da decepção? O vale da angústia? O vale da fome? Quais foram os sofrimentos que assolaram a sua vida? Deus tem poder para restaurar todas as coisas e fazer do nosso sofrimento não somente restauração, mas um sinal de esperança para todos os povos. Nós somos chamados por Deus, queridos, como povo santo, para ser luz nessa terra e dizer: nós somos pessoas como vocês deste mundo, mas por caminharmos com o nosso Deus, nós experimentamos da sua misericórdia, nós experimentamos da sua redenção. Recebam Jesus no seu coração e se convertam dos seus maus caminhos, porque nós não somos melhores que vocês, mas nós temos a alegria de caminhar com Ele, e Ele é maravilhoso e tem cuidado de nós. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, como é maravilhoso o nosso Deus. Que essa mensagem fale ao seu coração, meu irmão, minha irmã, que as marcas da vida possam promover em você esperança, que as marcas da vida possam promover em você crescimento, fortalecimento na fé, que as marcas da vida tragam a você o desejo profundo e sincero de caminhar com esse Deus maravilhoso e caminhar com seus amigos no reino dele. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar, queridos? Irmão, irmã, vamos ficar em pé, queridos. Se você tem alguém que você precisa se reconciliar, não perca seu tempo. Por favor, irmão. Há uma necessidade de reconciliação? Reconcilie-se. Busque essa pessoa, reconcilie-se. Diga a ela: olha, eu não quero ficar triste com você. Reconcilie-se. Eu estou dizendo aos irmãos, e de tantas maneiras, eu creio que Deus tem nos falado ao coração que o seu reino é um reino de amigos, amados. O ódio, a amizade, a inimizade está por todos os lados. Não é possível que na igreja existam coisas assim. Esse lugar precisa ser um lugar de paz, um lugar de amor, um lugar de perdão, um lugar de reconciliação, um lugar de amizade, para a glória de Deus. Amém? Amém, meus irmãos? Esse é o desejo sincero do meu coração, e creio que é o sincero desejo, antes de ser nosso, esse desejo, é o desejo do coração de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor falou essa noite ao nosso coração por essa palavra.
Obrigado, Senhor, porque a semelhança de Noemi, doçura, minha doçura, o Senhor nos chama a Efizibá, minha delícia. Senhor, nós somos de fato a tua noiva, Senhor. Mas os vales, as provas, as lutas que atravessamos muitas vezes faz com que o nosso coração se sinta amargurado. Ah, Senhor, quantas vezes nos vemos sem esperança. Mas o Senhor, ó Deus, é quem nos resgata, como Boaz resgatou Ruth. E o Senhor é o nosso resgatador, e mediante o teu resgate, Senhor, a esperança é recobrada nos nossos corações, Senhor. Por isso, Deus, nos acolhe nesse momento, acolhe as nossas vidas, Senhor, diante do teu altar, e que toda tristeza, Senhor, toda aflição, toda angústia, tudo aquilo, Senhor, que possa estar povoando mentes ou corações aqui nessa noite, seja trocado, Senhor, por paz, por alegria, e que a fé, Senhor, essa fé que vem pela tua palavra, essa fé que vem, Senhor, pelo sussurrar do teu Espírito aos nossos corações, meu Deus, que essa fé nos fortaleça, Senhor, para crermos que dias melhores e excelentes, maravilhosos estão por vir. Meu Deus, nós não fomos chamados para padecer todos os dias nessa terra, Senhor, mas os sofrimentos são reais. Nós não podemos dizer que eles não são, porque eles são. Mas nós não fomos chamados para sofrer todos os dias. Há tempos de paz. Por isso, meu Deus, nos conduz aos tempos de paz, Senhor. Nos conduz a tempos de paz. Meu Deus, tem misericórdia da nossa nação. Que o Senhor ponha as suas mãos, Senhor, sobre o nosso governo, sobre o nosso país. Tem misericórdia, Senhor. Que os teus filhos que se espalham pelos 4 cantos do Brasil, Senhor, possam experimentar do Senhor. Ó Deus, dessa restauração que só o Senhor pode fazer. Quantas famílias, Senhor, estão assoladas, tristes, homens e mulheres queridos que amamos, mas que estão devastados pelas perdas da Covid, estão ainda de luto, sofrendo. Famílias, Senhor, que por conta dessa oscilação no mercado, Senhor, tiveram uma perda na sua renda significativa e que hoje estão enfrentando grandes dificuldades. Meu Deus, tem compaixão, tem misericórdia, Senhor. Meu Deus, que a igreja que caminha, Senhor, possa ser amiga, possa ser uma igreja que ama, que acolhe, que intercede, que apoia. Ó Senhor, em nome de Jesus, nos abençoa, Senhor, e leva os teus filhos essa noite, Senhor, para os seus lares, guardados debaixo do teu poder. Que a tua bênção, Senhor, seja com cada um, que alcance cada lar, que os celeiros dos teus filhos transbordem, Senhor, para a direita, para a esquerda, que venha medida, recalcada, sacudida e transbordante sobre cada um, meu Pai, no nome de Jesus. Que em cada coração, em cada alma haja temor, e que os teus filhos caminhem, Senhor, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ó Deus, e amando uns aos outros, Senhor, que nós possamos fazer isso, pois estamos aliançados no poderoso sangue de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Fortalece e abençoa a nossa igreja, Senhor. Abençoa o nosso povo. Abençoa, Senhor, aqueles que não estão, que estão em viagem. Meu Deus, aqueles que não puderam estar e participar, aqueles que são visitantes, Senhor, abençoa. Abençoa aquelas famílias que estão se aproximando, Senhor. Algumas famílias que estão se aproximando da igreja, outros, Senhor, que já tomaram decisão. Te peço, abençoa, Senhor, o Antônio, a Camila. Abençoa a Isabela, Senhor, o bebezinho da Camila. Senhor, abençoa essa família que tomou a decisão de participar conosco essa semana. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos, Pai, no nome santo de Jesus. Recebam a bênção, meus irmãos, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, o consolo do Santo Espírito de Deus venham sobre os irmãos aqui reunidos e esteja sobre todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Irmãos, Deus abençoe a todos. Como um reino de amigos que somos, não vão embora sem cumprimentar os seus irmãos.
toma um chazinho, né? Compartilha da semana, peça oração para esse irmão mais chegado, confidente. Diga, irmão, ora por mim, estou batalhando. Ou então diga, irmão, tive uma vitória, se alegra comigo. Partilha, querido, tá bom? Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos.